Olá, amigos. Vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo de oração subordinada. Lembrem, estamos estudando o período composto. O período composto implica duas orações. Né? Você tem uma oração, no nosso caso agora, principal e uma oração subordinada. E qual a diferença de uma para outra? A oração principal é aquela que detém a informação principal do período. É aquilo que você efetivamente quer dizer, é a informação núcleo. E você tem uma segunda oração secundária que vai exercer uma função sintática em relação à primeira. Então, você tem uma oração, que é a principal, que tem aquela informação que você quer dizer, e você tem uma segunda oração que está exercendo uma função sintática em relação à primeira, quer dizer, está completando aquilo que você começou a dizer na primeira, né? Está exercendo um papel, uma função sintática de sujeito, de objeto, de adjunto, uma função sintática, enfim. É isso que faz com que uma oração seja subordinada. Ela é subordinada a uma outra oração do período, porque ela tem uma função sintática em relação a outra. Então você imagine que há um período formado de duas orações. De novo, olha aqui, um período composto formado por duas orações. Observe, eu tenho um verbo aqui e um verbo aqui, então eu tenho duas orações. Ponto. A informação está aqui, completa. Está aqui um ponto, se eu botei um ponto, eu fechei a minha informação, né? Então está aqui, oração, outra oração. Só que uma delas não tem sentido completo. Uma delas está faltando um pedaço. Uma delas tem uma transitividade qualquer, quer dizer, está faltando um elemento ali, falta um sujeito, falta um objeto, falta um adjunto, enfim. Então é quando uma outra, que é a segunda, né, que vai formalizar o período composto, entra uma segunda oração em favor da primeira. É tudo que a gente está querendo mostrar a vocês. Na aula passada, vocês viram isso muito bem na oração subordinada substantiva, quando uma oração era sujeito da outra, quando uma oração era objeto da outra, uma oração é predicativo da outra, quer dizer, eu tenho uma oração que está precisando de complemento, tenho uma oração que está precisando de um sujeito, eu tenho uma oração que está precisando de um aposto, aí entra uma segunda em favor dela, completa então o sentido, fecha o período, ponto, terminou seu pensamento. E você faz isso o dia todo, você conversa na conversação diária, no texto que você escreve, tudo é assim. Uma oração que não tem sentido completo, uma outra que entra em favor, em socorro, completando então o sentido. É isso que faz, tão simples, né? Se quiser raciocinar de uma maneira bem objetiva, é isso que você chama de período composto por subordinação, tá? Então, na aula passada, a gente viu a oração substantiva, né? Aquela oração que exercia a função sintática própria de um substantivo. Hoje nós vamos ver a oração que exerce a função de adjetivo. Portanto, vamos estudar agora a segunda etapa de período composto por subordinação. A oração agora é adjetiva. Bom, o que é um adjetivo? É uma palavra, uma locução, é uma oração, no nosso caso agora específico, uma oração que qualifica, né? É uma oração que caracteriza um substantivo. Então, eu terei no meu período um substantivo e agora uma oração se referindo a esse substantivo. Entendeu? Então, eu tenho, por exemplo, herói. Herói é um substantivo. Herói, vencedor. Pronto. Herói, vencedor. Vencedor é um adjetivo que dá uma qualidade, que caracteriza, né? Que, dependendo do contexto, pode estar explicando ou restringindo o substantivo herói. Isso é um adjetivo. Aí eu vou pegar, então, esse adjetivo e vou transformá-lo numa oração. Não é? Então, o herói que venceu a batalha, está vendo aí? O herói que venceu, não é mais vencedor. Vencedor é um adjetivo, agora eu tenho uma oração. Não é mais o adjetivo vencedor, agora é o herói que venceu a batalha. Que venceu a batalha é uma oração que está caracterizando esse herói. O que é que eu estou entendendo? Que nem todo herói vence a batalha, né?
Então, eu estou restringindo. De todos os heróis, eu me refiro àquele que venceu a batalha. Eu estou caracterizando esse herói, eu estou restringindo o sentido desse herói. Está me entendendo? É muito fácil, você usa isso o dia todo. Cadê o lápis? Cadê o lápis? Que eu deixei aqui. Está vendo? Que eu deixei aqui é uma oração que se refere a lápis. É por isso que ela é adjetiva, porque ela está modificando o substantivo, está entendendo? E é por isso que ela é subordinada, porque ela exerce uma função adjetiva, que no nosso caso agora será a função de adjunto adnominal. Você vai ver agora em nosso quadro, tá certo? Então, vamos aqui? Vamos estudar no nosso quadrinho agora? Oração subordinada adjetiva. Haverá, como você está vendo aqui, ó, um substantivo, né, na oração principal. Você vai ter um substantivo na oração principal e um adjetivo, que vai ser justamente a tal oração subordinada, tá vendo? Então, chamamos de oração adjetiva a oração que se refere a um substantivo que está lá na oração principal. Bom, um substantivo ou um termo substantivado, pode ser um pronome, né? Então, oração adjetiva exerce o papel de adjunto adnominal. Adnomine. Tá vendo aí? Adnomine. Adnominal quer dizer a que está ligado ao nome, que se refere ao nome. Veja aqui no exemplo com mais clareza. Aquela foi uma cena. Imagine se você fosse formalizar uma conversa, você fosse se expressar conversando com alguém, você fosse comunicar um pensamento só com essa oração. Aquela foi uma cena. Oh, você está percebendo que essa oração está completa? Está completa, sim. Sintaticamente falando, está completa. Aquela é o sujeito, foi é verbo de... aquela é o sujeito, foi é verbo de ligação, uma cena é predicativo. Está completinha. Mas está faltando, sabe, o sentido. Que cena? Aquela foi uma cena? Aquela foi uma cena... visível, aquela foi uma cena banal, aquela foi uma cena chocante. Está percebendo que falta um adjetivo? Falta uma caracterização dessa cena. Aí, em vez de você, atenção, veja bem, em vez de você botar um adjetivo, você bota uma oração. Tá certo? Não vou botar, aquela foi uma cena chocante, né? Aquela foi uma cena inimaginável. Não, eu vou dizer que não se pode imaginar. É uma opção que eu tenho? É uma opção que eu tenho. Eu posso botar um adjetivo? Posso. Eu quero ser mais direto, objetivo, conciso. Eu boto um adjetivo. Eu quero ser mais analítico, eu quero ser mais longo, mais extenso. Então eu boto uma oração. Se eu usar uma oração, olha, alunos, presta atenção. Se eu usar uma oração, eu vou chamar essa oração de adjetiva. Por que essa oração aqui é adjetiva? Porque ela está se referindo ao substantivo cena. Tá vendo? Aquela foi uma cena que não se pode imaginar. Que não se pode imaginar está se referindo à cena, que é um substantivo da oração anterior. Eu posso trocar que não se pode imaginar por inimaginável. Ou imagine você que seria, por exemplo, um outro adjetivo qualquer. Como eu já disse, aquela foi uma cena incrível, aquela foi uma cena maravilhosa, aquela foi uma cena fantástica. Imagine aí agora, vá, você agora sozinho, vá, sozinho. Vamos voltar aqui, imagine você sozinho aí. Que adjetivo você precisaria dar para aquela cena? Cena o quê? Cena maravilhosa, né? Uma cena inesquecível. Está percebendo que o que está faltando aí não é um complemento, é uma caracterização, é uma qualidade, é um adjetivo, tá certo? Que eu posso, como eu já disse, botar um adjetivo normal como um nome, né? Um radicalzinho, ou então eu posso botar um sintagma maior, eu posso botar uma forma oracional, tá entendendo? Se eu botasse o adjetivo, você deve estar perguntando isso agora, se eu botar o adjetivo, aquela foi uma cena horrível, adjunto adnominal, horrível é a qualidade da cena, adjunto, olha o nome, adjunto, né? Junto, ligado, adnomine, ao nome, adjunto
Quer dizer, está ligado ao nome adnominal. E aí eu tenho a opção, eu posso usar um adjetivo ou uma oração. Eu estou me repetindo para você perceber como é fácil isso, né? Você olhou para o texto, você percebe. Tem um substantivo, uma qualidade. Essa qualidade é um adjetivo. Ou não é um adjetivo, é uma oração. Se for uma oração, você vai chamar de quê? Oração adjetiva. E por que a oração adjetiva ela é subordinada? Porque ela está com uma função. Qual é o papel dela aí? Ela não está independente da outra oração. Ela não está isolada da outra oração. Ela não está só solta, né? Ela não está independente. Ela tem uma função. Qual é a função? Pergunta a ela, vá. Pergunta a oração. Qual é a sua função? Vem comigo aqui para o quadro. Qual é a função da senhora aqui, oração? Dessa daqui, viu? Estou pensando nessa. Qual é a função dela? Qual é o papel dessa oração? Dá uma qualidade aqui, ao substantivo cena. Está vendo você? Dá uma qualidade ao substantivo cena. Por isso que ela é subordinada. Por quê que a oração é subordinada? Porque ela tem uma função dentro do período. Tá certo? É por isso que ela é, portanto, subordinada. Na forma desenvolvida, a oração subordinada conecta-se à principal por meio de pronome relativo. Sabe o que é a oração desenvolvida? A oração desenvolvida é a oração que tem um conectivo. Você está vendo ali que tem um conectivo ligando uma à outra, né? Conectivo que, você viu ali, que, tá certo? Vem comigo para o quadrinho de novo, olha. Aquela foi uma cena que, esse que é o que faz a coesão, é o que faz a união entre uma oração e outra, tá vendo? Essa ponte, esse ligamento aqui, tá vendo? Isso chama-se coesão, essa aproximação, essa união. Esse pronome relativo que, aqui, substitui a palavra cena. Tá vendo? Aquela foi uma cena. E não se pode imaginar a cena. Esse que aqui substitui a palavra cena. Na primeira oração eu tenho a palavra cena? Tenho. E na segunda? Também. Continua aqui, Só que para não repetir a palavra cena, eu botei um pronome. Lembra de pronome? Você lembra? Você sabe o que é um pronome. Pronome é a palavra que substitui um nome. Nesse caso aí, há uma coesão referencial. Porque o pronome que está se referindo a um termo anteriormente dito, anteriormente citado, certo? Coesão referencial. Há um pronome aí anafórico. Nós fizemos aí uma anáfora, isto é, eu usei um termo na progressão da minha frase, na continuidade do meu texto, eu usei um termo que remete você a outro dito anteriormente. Aná, retorno, volta. Aná, volta, retorno. Anáfora, que eu estou voltando, que eu estou retomando, eu estou voltando ao que eu disse antes, tá certo? Veja de novo aqui no quadro, olha aqui, esse que está se referindo à cena, está retomando, de modo que eu possa entender que a palavra cena aparece 2 vezes neste período aqui, tá vendo? Neste período. A palavra cena está aqui, e está aqui. No segundo caso, está representado pelo pronome que. Por isso que isso aí não é uma conjunção. As orações adjetivas são introduzidas por pronomes relativos, tá certo? São introduzidas. É o que a gente fala aqui embaixo, vê. Atenção. Oração adjetiva conecta-se à principal por meio de pronomes relativos. E você sabe bem quais são os relativos, né? Que, qual, quem, cujo, onde, como, tá. Esses pronomes estão se referindo ao que você disse anteriormente, por isso que eles são anafóricos, tá certo? Cuidado, porque você vai ler isso quando estiver estudando conosco, você vai ver no nosso material lá pronome anafórico. Lembre de retorno, volta, anafórico, aquilo que retoma o que foi dito antes, aquilo que foi falado anteriormente, tá certo? Ele faz você pensar no que já foi falado, dito anteriormente. Por isso que é um pronome anafórico. Também, claro, pronome relativo, é o seu nome de origem, o nome principal. Porque ele faz esse processo de retorno, pronome, então, anafórico, tá certo? Como ele substitui um substantivo, você pode chamá-lo de pronome substantivo,
Tá certo? Depende da situação. O que é que você quer classificar? Qual é a visão? Qual é a ótica? Como é que você quer chamar a atenção desse pronome aqui? O que importa para nós agora é que esse pronome relativo, e é um número pequeno, você está vendo ali a relação no quadro, é um número pequeno de pronomes, é fácil de decorá-los até, né? Mas não se esqueça, primeiro você entenda o processo, para poder depois decorar. Primeiro processo, o pronome relativo porque ele se refere a um termo anteriormente dito. Que termo é esse? É um substantivo. Se ele está introduzindo uma oração, ele está prendendo esta oração a quem? A um substantivo. Por isso que a oração é adjetiva. Pronto, acabou-se. Está aqui. Raciocínio muito fácil. Então vamos para o quadro agora. Na forma reduzida, note que na desenvolvida, olha o nome, desenvolvida é maior e reduzida é menor. Qual a diferença? Na forma reduzida, o verbo da oração subordinada ou está no particípio, ou no infinitivo, ou no gerúndio, né? Então, a carta lida por você é anônima. Eu vou pegar esse lida, que é particípio, e eu vou dizer a carta que foi lida por você. Note que foi lida por você é maior do que simplesmente lida. Por isso que ela é reduzida, né? Temos tudo a ganhar. Nota que aqui tem uma preposição, não tem pronome relativo. Tá certo? Não tem pronome relativo. Vou repetir para que você não deixe de entender isso. Observe que eu tenho um substantivo carta e tenho aqui, um particípio. Esse particípio substitui a oração desenvolvida, quer dizer, com pronome relativo, entendeu? A carta lida é igual a dizer a carta que foi lida, tá certo? É isso que chamamos, então, de oração reduzida. Ela vem com o verbo no particípio, ela vem com o verbo no infinitivo, ela vem com o verbo no gerúndio. O que ocorre é o seguinte, essas formas nominais, elas não admitem conjunções, conectores, tá certo? Os elementos de ligação, tá certo? Esses elos que prendem uma oração. Não tem aquele elo, tá certo? Não tem aquele conector, não tem esse elemento de ligação, tá certo? Entre a oração e o substantivo. Não tem, tá certo? Não tem a conjunção, não tem o pronome relativo. Então a oração fica menor, por isso que ela é chamada de reduzida. E isso só acontece, por favor, isso só acontece se o verbo estiver no particípio, no infinitivo ou no gerúndio, tá certo? Gerúndio, não se esqueça disso, tá certo? A oração fica menor, fica reduzida. Bom, isso é um detalhe aí da estrutura do período, mas eu quero chamar agora a atenção para a questão semântica, tá certo? A oração adjetiva pode ser restritiva ou explicativa. Vem comigo aqui agora. A oração restritiva ou explicativa, por quê? Ela não é uma oração adjetiva? E quais são os tipos de adjetivos que você conhece? 2. Estou falando semanticamente, né? Estou falando na forma, porque ele pode ser simples, pode ser composto, mas semanticamente. O significado, vamos levar em consideração o sentido. 2. Qual é? Aquele que restringe, aquele que explica. Tá certo? Então, se você diz, por exemplo, arte moderna, moderna é a qualidade da arte, mas toda arte é moderna? Não. Então, isso é uma restrição. Dentre todas as artes, eu me refiro àquela que é moderna. Está vendo que o adjetivo o papel dele é restritivo? Você vai dizer, mas este homem é inteligente, todo homem é inteligente? Quer dizer, nesse contexto aí, nesse sentido que eu estou querendo dizer aí, não, eu quis dizer que este homem, dentre todos os homens, eu me refiro àquele que é inteligente. Está entendendo? Quer dizer, isso pode ser inteligente, pode ser o criminoso adjetivo. Não, todo homem é criminoso, então isso é uma restrição. Entende? Agora, se você usa um adjetivo que dá uma qualidade que já é própria do substantivo, que é inerente ao substantivo, entendeu? Então, o fogo ardente, que é um exemplo clássico e facílimo de se decorar. Fogo é substantivo, ardente é adjetivo? Todo fogo é ardente. Eu não estou fazendo uma restrição. Aí não existe restrição. Aí existe uma explicação. Por que explicação? Porque eu estou atribuindo ao fogo uma característica que é própria dele, que é inerente a ele. Entendeu? Parece uma redundância, né? Sugere um pleonasmo, uma redundância. Sugere. Porque você vai dizer,
Por que dizer fogo ardente, se todo fogo arde, todo fogo queima? Né? Pronto. Mas em alguma situação poética, por exemplo, é preciso chamar a atenção. Né? Água mole, lembra? Água mole, pedra dura, tanto bate aquela que fura. Eu precisaria dessa rimazinha aí para poder formalizar o meu provérbio. Né? Água mole, água líquida, né? Pedra dura, pedra sólida. Então, toda pedra é sólida, toda pedra é dura, toda água é líquida, toda água é mole. Está percebendo? Então, algumas vezes eu preciso da qualidade que é inerente, que é própria do substantivo. Por isso que você diz que ele é explicativo. Agora, se aquele adjetivo não atribui uma característica inerente ao substantivo, aí então é uma restrição. É só isso. Você transfere esse raciocínio para a oração agora, que nós vamos ver. A telinha agora. Presta atenção. A oração será restritiva, né? Quando ela está dando um limite, né? Quer dizer, de um conjunto maior, eu estou me referindo a um subconjunto, tá certo? A polícia prendeu os bêbados. Ó, todos os bêbados? Não. Estou me referindo a um número menor. Por isso que se chama restritiva. Não foram todos os bêbados, só os que estavam sem documentos, tá vendo? Então, bêbados aqui é o substantivo, que não tinham documentos, é a restrição que eu estou... Você percebe, olha, análise de texto pura. Você vai misturar seu conhecimento gramatical, vai misturar agora seus conhecimentos sintáticos com a análise de texto. Você está querendo compreender isso, né? Olha, eu estou entendendo que nem todos os bêbados foram presos, só os que não tinham documento, tá certo? E por que não tem vírgula separando? Porque não tem pausa. Então vamos entender, não é exatamente isso, mas vamos entender, grosso modo, né? Que vírgula implica pausa. Então, aqui não tem pausa. Eu vou ler assim: a polícia prendeu os bêbados que... Não é? A polícia prendeu os bêbados que não tinham documento. Não tem alteração na voz aí. Não estou alterando, não tem pausa, nem meia pausa, nem... Tá? A polícia prendeu os bêbados que não tinham. Alguém fosse falar isso, um locutor de rádio fosse dizer isso, um locutor jornalístico, a polícia prendeu os bêbados que não tem pausa. Quando você faz restrição, não há pausa, por isso não há vírgula. Agora, vem o número 2, a explicativa, que é o contrário da restritiva. Né? Ela aí vem agora com uma... Por que ela vem com uma vírgula? Porque tem uma pausa. Por que tem uma pausa? Porque é uma explicação. A explicação, você dá aquela paradinha, você dá aquele freiozinho na entonação da voz, porque você vai dizer agora, tá certo? Uma característica que é própria do substantivo. A polícia prendeu os bêbados que não tinham documentos. O que eu estou querendo dizer? Que os bêbados todos não tinham documentos. Então, todos eles foram presos. Note que a intencionalidade da frase, em cima, na restritiva, eu queria dizer que só alguns. Está entendendo? Eu tenho um conjunto de bêbados, eu me refiro só a esse grupinho aqui, ó. Tá vendo? Na explicativa, eu tenho esse conjunto de bêbados e eu me refiro a todos eles. Dá para perceber pelo meu desenho aqui, ó. Ó o meu desenho. Aqui todos foram presos. Em cima, só alguns. Tá vendo? É por isso que em cima não tem vírgula, porque não tem pausa, porque é uma restrição. Embaixo, como é uma explicação, a vírgula, então, vai caracterizar a minha explicação. Tá certo? Bom, então, finalizando o nosso assunto, fica fácil, né? Agora você perceber sozinho que você naturalmente faz essa seleção nas suas escolhas linguísticas, quando você está elaborando seu discurso. Qual é a sua intenção? Todo mundo, né? Todos? Não, só alguns. Então eu estou fazendo uma restrição. Não, estou me referindo a todos. Estou fazendo uma explicação. Quando você for escrever sua redação, não esqueça. Restritiva sem vírgula, explicativa com vírgula. Tá certo? Muito obrigado. Até a próxima aula.